Olá pessoal, estamos começando aqui nossa aula de História, tá certo? E eu vou fazer um negocinho um pouco diferente aqui no começo dessa aula. É porque, como nunca dava pra gente fazer a correção, né? Porque eu queria fazer as correções das aulas de História pelo Google Meet, mas nunca dá tempo as aulas de História, de Geografia, né? Porque sempre a gente demora muito para fazer as atividades de português, não dá tempo, então eu vou fazer a correção aqui agora das aquelas atividades das semanas anteriores, tá bom? Vou tentar não alongar demais, mas eu peço para vocês, abram aí na matéria de história, peguem aí as atividades, tá certo? E vamos começar a corrigir. Ou melhor, vocês peguem aí o livro, abram o livro lá na página 11, tá certo, pessoal? Que eu vou aqui, para ser rápido, eu vou só lendo as perguntas, comentando as respostas das atividades anteriores. Porque nós já fizemos atividades aqui até a página 21, só que nunca deu pra gente corrigir pelo Google Meet. Já teve 2 semanas que eu queria ter feito, mas não dá, porque quando eu quero ir pro Google Meet, vocês estão ocupados ainda fazendo as atividades de português. Então, eu resolvi botar a correção aqui mesmo. Só para fazer uma revisão. Vamos lá, ó. Começando, lá na página 11 tinha uma pergunta, foi quando a gente aprendeu sobre a pré-história e o período paleolítico. Tinha a pergunta: quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita? A resposta era: esse período foi subdividido em diferentes fases de acordo com os tipos de ferramenta. Ou melhor, a resposta é os tipos de ferramenta criados, né? De acordo com a ferramenta que o ser humano criava, foi dividida em paleolítico, neolítico ou idade dos metais. Que no paleolítico usava pedra lascada, no neolítico pedra polida e na idade dos metais usava os metais. Lembra disso, né? Vai lá, o ser humano lá antigamente, a primeira coisa que ele começou a usar foi a pedra, mas ele não usava só a pedra, como a gente vai ver já já. Vão corrigindo aí no caderno, tá? Se alguma dessas coisas tiver para agitar. Na 2, assinale a alternativa que apresenta características do período paleolítico. Fundação das cidades? Não. O ser humano não tinha cidades no Paleolítico. B. Domesticação de animais? Não tinha ainda. Os seres humanos eram nômades. Eles saíam caçando e coletando. Quando não tinha mais animais para caçar nem nada para coletar, eles iam para outro lugar. C. Criação de ferramentas feitas de pedra? Sim. Eles usavam ferramentas de pedra. D. Uso de metais? Não. Não tinha metais ainda na época do Paleolítico. E E. Produção agrícola? Não. Também não tinha. É só a C. Na 3, quais eram os materiais usados nas ferramentas do Paleolítico? Como a gente já falou, eram pedras, mas também tinha madeira, ossos e chifres. Como vocês podem ver no início aí dessa página 11, tem algumas ferramentas usadas de osso, de chifre, de pedra, né? E 4, por que o período Paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Porque essa era a principal matéria-prima utilizada. Porque era a coisa mais fácil, né? Achei uma pedra. Quero caçar aquele animal, vou bater nele com o quê? Tem uma pedra, pega a pedra e taca nele. Era a coisa mais fácil de achar. Certo? Por isso que era conhecido como período da pedra lascada. Vira a página. Depois do Paleolítico, tivemos o Neolítico, que foi o período da pedra polida, tá? Que o ser humano começou a lapidar mais a pedra, fazer umas coisinhas mais bem feitas. E logo depois, ele aprendeu a usar o metal, a fundir metais e criou coisas ainda melhores. Aí vou logo para as questões, né? Como eu falei, para a gente ser rápido com essa correção. E que vocês vão corrigindo aí, tá? Para eu não estar falando aqui, você está só olhando assim. Espero que ele passe logo o dever de hoje. Não, ó, correção, é importante vocês fazerem. E também para recapitular, porque logo vão ter avaliações, né? Então é bom você estar com a cabeça aí fresquinha. 5. Vão acompanhando, estamos na página 13. Observe as imagens a seguir com atenção, lê as legendas e relacione as colunas. Na A, tem uma ponta de lança feita de bronze, encontrada na Catalunha, Espanha. Se é de bronze, pessoal, ela é da idade dos metais, lá embaixo, ó. O terceiro quadradinho é A. No B, tem um machado do período paleolítico feito de pedra. Já falou, se é do paleolítico, veja que é uma pedra bem fininha, né? Não tá bonitinha, não foi formada. Ela é, então, idade da pedra lascada. E o último, ó, pontas de machado e de martelo do período neolítico. Veja que esses machados aí já estão, né? Pode ver que alguém andou lixando para deixar bonitinha. Não só pegou uma pedra de qualquer jeito. Então, essa era a idade da pedra polida. As respostas ficam B, C e A. Na 6, ó. Lê as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. 1. A agricultura e a domesticação de animais favoreceram a instalação de grupos humanos em um local fixo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O ser humano só pôde ficar parado num lugar só quando ele aprendeu a plantar seu próprio alimento, para poder colher, não ter que sair caçando alimento, procurando aí. E quando ele aprendeu a criar animais, porque ele não tinha sempre que sair para caçar, tinha os animais ali. Segunda,
Durante o período neolítico surgiram utensílios de cerâmica que eram usados para estocar a produção agrícola. Verdadeiro. No paleolítico ainda não tinha como guardar comida. Eles saíam procurando, todo dia tinha que sair na floresta, procurar comida, trazer comida e comia. No outro dia tinha que sair de novo. Quando não achava comida, tinha que sair para outro lugar para viver. Era tão difícil a vida, né? Ninguém tinha casa, não tinha onde guardar comida. Aí, terceiro, as roupas feitas de pele de animal eram o único tipo de vestuário usado no Neolítico. Falso. No Neolítico, usavam roupa de animal, mas usavam outras coisas também. Já estavam começando a usar tecido de lã, né? Por exemplo, a lã, que já criava animais, já tinha ali, percebeu que as ovelhas tinham muita lã, começava a tirar para fazer suas próprias roupas. E a última, essa aí foi F. O arado serve para preparar a terra para a produção agrícola e surgiu durante o período paleolítico. Falso. Ninguém plantava nada no paleolítico, só começaram a plantar no neolítico. Vamos lá, pessoal. Tem mais um pouquinho aqui de coisa para a gente corrigir. Virando aí para a página 15, tem: que fatores ambientais influenciaram a escolha dos locais onde geralmente se estabeleciam os grupos humanos nômades? Quem leu ali lembra que o ser humano tinha que ficar em locais que fosse bom para viver, tipo, que fosse perto de lugar que tivesse muito alimento, perto de rios, por exemplo, fosse possível encontrar abrigo e proteção, tivesse boa visão dos arredores, procuravam recursos abundantes para a alimentação e próximos de mares, lagos e rios, que favoreciam a pesca, a caça, a coleta de frutos e vegetais, certo? O ser humano só foi começar a ficar mais parado quando encontrava lugares assim. Tinha comida próxima, tinha rio, dava para plantar, dava para pescar, dava para ver em volta, ficava em lugares altos que dava para ver, né? Isso é uma boa. E 8. Por que o estudo dos sambaquis é importante para o conhecimento do passado? Porque os sambaquis, a gente analisando o sambaqui, a gente pode entender melhor como os povos viviam no passado. A gente entender para que servia, como eles guardavam comida, como eles cuidavam dos funerários, né, dos seus mortos, enfim, né, para entender melhor o passado. Virando, na página 17, falou sobre as mulheres no período neolítico. Tínhamos aquelas perguntas. Quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher nas sociedades agrícolas neolíticas? E fala sobre bastante coisa, gente. Por exemplo, que enquanto na sociedade antiga o homem saía para caçar, a mulher ficava cuidando, ficava plantando das sementes, vigiando as mudas, cuidando dos jardins, cuidando das crianças, né? E foi graças a elas que a sociedade pôde se desenvolver. Porque se o homem só ficava caçando, a gente ia tá até hoje no meio das florestas só caçando animais, sem ter casa, sem ter comida, sem ter nada. Foi graças a essa divisão, antigamente, que daí as mulheres puderam cuidar da agricultura, que a agricultura possibilitou tudo que o mundo tem hoje. Certo? Na 2. Qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? É simples que se não fosse a agricultura, se não fosse a criação das primeiras casinhas lá, não existia vida urbana. Como eu falei antes, a gente ia estar até hoje tendo que caçar para sobreviver. Todos nós ia ter muito pouca gente no mundo, que não ia sobreviver tanta gente, não ia nascer tanta gente, muita mais gente ia morrer, a gente ia ter que ficar caçando, lutando, tomando comida dos outros animais para poder viver, né? E 3. Com um colega, indique 3 exemplos de papéis importantes que as mulheres exercem na sua comunidade. Isso aí é pessoal, né? Cada um colocou essas respostas. Virando, falta só mais 2 páginas aqui, ó. Estamos na página 19. Abram a página 19. Correções. Lembrando, gente, correção é importante, a gente tem que corrigir para deixar a mente fresquinha antes de passar para frente. Hoje eu estou fazendo essa correção, está demorando, mas nas próximas correções, no início do vídeo, vai ser mais rapidinho, tá bom? É porque hoje tinha 2 semanas de atividade para corrigir. Nas próximas vai ter só uma. Vai lá. 1 da página 19. Estamos falando sobre os grupos organizados e a agricultura. Alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura? Se sim, qual? Ó, temos 2 imagens aí na página 18 que vocês devem estar vendo. Tem um que é os homens, né, os pastores sedentários há cerca de 7.000 anos, cuidando aqui dos animais, né, no pasto. E a outra aqui é um trabalho agrícola, apareceu um animal com um arado. Então a resposta correta é a 2, tá? Que tem um animal puxando um arado, outro animal perto de um arado, pelo menos, que serve para preparar o solo para a agricultura. B. As atividades apresentadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Tem. Por quê? Porque se foi graças à domesticação dos animais e à agricultura que o ser humano pôde, ficar quieto, se organizar, construir suas casas e começar a criar o que a gente chamou de sociedade.
Que antes era todo mundo solto, cada um por si, vive quem vive, arruma comida quem pode. Aí quando tinha comida para todo mundo, podia ficar quieto, começou a se criar sociedades. E foram criando os cargos sociais, algumas pessoas que decidiam as coisas, outros que eram mandados, uns que trabalhavam, outros, né, que organizavam. Foi criado nessa época. Questão 2. Marque um X, qual das imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura. E tem na A um moedor de grãos, para moer grãos. Na B tem pontas de flecha e na C tem arpões. O único desses que serviu para a agricultura foi o moedor, né? O pilão, que é a questão A. 3. Escreva em seu caderno o que foi a Revolução Neolítica e quais foram as consequências desse processo. Revolução Neolítica, gente, foi tudo que foi lido aí nessa página, que foi tudo que se desenvolveu depois que o ser humano aprendeu a cultivar alimentos e domesticar animais e vegetais, que criou as primeiras agriculturas, criou a primeira pecuária e as primeiras sociedades, as primeiras junções de seres humanos podendo viver quietinho no seu canto. Na 4, lê as afirmações a seguir e assinale com o X a alternativa correta. Página 21 para terminar essas correções, tá bom, pessoal? Ó, só tem uma alternativa correta, que é que entre os primeiros povos que habitaram a África Oriental estão os San, povo que vivia da caça e da coleta. As outras são erradas, como vocês podem ver no texto. São aquelas questões chatas que fica misturando o nome para confundir quem está lendo. 5ª, observe a foto a seguir e responda as questões. A. O que é retratado na fotografia? Tem aí escrito, ó, partes de moinhos de pedra para grãos, feitos há cerca de 5.000 anos, lá na região onde localizava Harappa, no Paquistão. B. Explique a importância desse local para as populações do Vale do Indo, que era um local muito importante porque a agricultura providenciava alimento e também comércio. Olha aí, uma coisa nova que estava surgindo, comércio, troca de materiais por outros. Ah, eu preciso de comida e eu preciso de ar, mas trocava uma coisa com a outra. Não tinha o dinheiro ainda, mas já estava começando a criar algo parecido. E a C, por que essa população teria se estabelecido nessa região? Porque era uma região muito propícia à ocupação, porque era perto de rios, que se tem rio significa que dá para plantar, e se dá para plantar significa que tem comida. Galera, essa foi a correção das atividades das semanas anteriores, das 2 semanas anteriores. Desculpa ter ficado aqui muito longa, mas eu precisava fazer de algum jeito, tá bom, pessoal? Porque eu vi que não ia dar tempo nunca da gente conseguir fazer esse encontro pelo Google Meet para corrigir história. Então, eu vou fazer assim. Todo início de vídeo eu faço a correção da atividade da semana anterior, tá bom? E vamos lá. E para hoje, isso aqui foi só a correção. Para hoje, ó, já que a gente já fez a correção e demorou bastante, vamos ter pouquinha coisa, gente. O que eu quero de vocês? Vocês vão estudar. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou só dar as orientações agora, ó. Vocês vão estudar esse textinho Novas Formas de Organização, tá certo? Que vai falar sobre o que a agricultura possibilitou e vai abranger mais essa questão sobre as sociedades que estavam surgindo. Desse textinho, vocês vão responder essas 2 questões, tá bom? Mas, por favor, leiam o mesmo textinho, procurem encontrar essas respostas, até legal? E me mandem, tá? Para que eu possa corrigir. E além disso, pessoal, também quero, ó, vocês também vão ver o textinho dessa outra página, que é a continuação. Você vê, tem a questão 1 e 2. E aqui vocês vão ler essa continuação, que é a organização social e religiosidade. Olha outra coisa que estava começando a surgir, que eram as primeiras religiões. Vocês vão ler essa para poder responder a 3 e a 4. Professor, mas você não vai ler e explicar para a gente? Nesse momento não, porque a correção tomou muito tempo. Esse vídeo já está ficando muito longo. Mas não se preocupem que assim, vou estar aqui sentadinho. Vocês podem entrar em contato, qualquer dúvida, eu vou ajudar a tirar a dúvida, tá bom? Professor, o que significa essa palavra? Eu vou ajudar. Professor, onde é que eu encontro essa resposta? Eu vou ajudar, tá certo? E além do mais, pessoal, tem essa partezinha aqui, que apesar de não ter, só tem mais 2 questõezinhas para se fazer, tá bom? Que é falando sobre pinturas rupestres, que são essas pinturas feitas em rochas, que são encontradas há mais de 1000 anos aí que são registros dos povos do Paleolítico, do Neolítico, etc. E vejam só, né? Leiam esse textinho curto para poder responder essas questõezinhas 1 e 2, certo, gente? Essas foram as atividades de hoje. Eu coloquei aqui para ilustrar enquanto eu vou falando, ó, algumas imagens rupestres que são encontradas aqui próximo, aqui em Croatá,
né? Não fui eu que tirei essas fotos, mas só para mostrar que a gente estuda essas coisas nos livros, mas as coisas existem na vida mesmo. Ó, isso aqui tudo foi tirado aqui próximo. Eu nunca fui nessa caverna, mas um dia eu vou lá para conhecer. Tem até umas pichações aí, o pessoal riscando em cima, né? Falta de educação, mas só para mostrar aqui um pouquinho. Ou seja, gente, as atividades de hoje, mais uma vez, desculpa a correção ter tomado muito tempo, mas foi só essa vez que a gente fez essa correção tão grande. Nas outras a correção vai ser curtinha. Para quem está com dúvida, o professor falou demais, Toton, atividades de hoje são essas da página 25. Você lê a 24, responde a 25. Lê a 26, responde a 27. E lê a 28, responde a 29. Obrigado por ter assistido. Desculpa a correção ter demorado demais, mas na próxima é melhor. E tamo junto. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.